Você já deve ter visto o vídeo anterior de hidrostática, então a gente pode continuar a discussão falando agora de hidrodinâmica. Hidrodinâmica, certo? Vai continuar girando, né, as ideias em torno da densidade de força, ou seja, eu vou ter um cubinho lá dentro do meu fluido, certo? Um volumezinho, e eu vou ter uma força total agindo sobre esse volumezinho por unidade de volume. Então, a densidade de força é a força total, força resultante por unidade de volume. E o que vai diferenciar é que na hidrostática, a força total por unidade de volume, né, a densidade de força, tinha uma componente devido às forças volumétricas, outra componente devido às forças superficiais. Forças volumétricas normalmente são conservativas, como a gravidade, né? E as forças superficiais estão associadas com as tensões na superfície do meu volumezinho. Eu podia escrever, né, na hidrostática essa força total, então com menos o gradiente da densidade de energia potencial, mais o divergente das tensões, né? Na hidrostática não havia tensões de cisalhamento e pela simetria eu podia escrever a tensão como menos a pressão vezes a matriz unitária, né? Matriz de identidade. Então o divergente da tensão dava menos o gradiente da pressão e a força total na hidrostática tem que ser zero, certo? Isso daqui garantia que o torque fosse zero, com força zero eu tinha a condição de estática. E o resultado disso é que a densidade de energia potencial mais a pressão, que é uma densidade de energia potencial devido ao trabalho das forças superficiais, era constante. E isso fazia com que, se eu pegasse um volumezinho num certo ponto e tentasse mover ele para qualquer outro ponto do fluido, eu não ia ter dissipação de energia. Isso daqui é caráter de força conservativa. Tá. Na hidrodinâmica, a densidade de força total, a grande diferença é que a densidade de força total vai ser diferente de zero. Então, num fluido ideal, agora eu preciso começar a fazer aproximações. Num fluido ideal, vai continuar valendo que as tensões continuam sendo menos a pressão, certo? Vezes a matriz identidade. E a densidade no fluido vai ser constante. Essas são as duas condições para eu ter um fluido ideal. Então, meu fluido é incompressível e não tem viscosidade. Todas as outras propriedades vão sair daqui, certo? Dessa forma, eu continuo escrevendo a força total como menos o gradiente de U mais P, só que agora isso daqui é diferente de zero. O resultado disso daqui, da força total, vai ser a taxa de variação da densidade de energia, de densidade de momento linear, certo? J é a densidade de momento linear no meu fluido. Momento linear é massa vezes a velocidade. Mas para não confundir com a pressão, não vou falar nada. Eu vou simplesmente chamar isso daqui de densidade de corrente. Densidade de corrente. E a segunda lei de Newton estabelece que o efeito da força é variar o momento linear. Então, o efeito da densidade de força no meu volumezinho vai variar a densidade de corrente. Como minha densidade é constante, vai sair da derivada, vai ficar só a derivada da velocidade. Daí eu aplico aqui o teorema trabalho-energia cinética, certo? Calculo a densidade de trabalho no meu volumezinho, então eu vou aplicar essa força total num volumezinho e vou caminhar com o meu volumezinho numa certa trajetória, saindo do ponto 1 e indo para o ponto 2, dividindo a minha trajetória em pedaços de caminho dl, certo? Então, quando eu calculo o trabalho nessa trajetória, no caso densidade de trabalho, eu vou substituir aqui a segunda lei de Newton, vai ficar os dLs produto escalar com aceleração, mais a velocidade é dl dt, então eu posso substituir aqui, e o que eu vou ter no final das contas, eu vou ter dl dt, produto escalar com dv, e isso daqui vai me dar a densidade de energia cinética, que está aqui, densidade de energia cinética. Daí, entre o ponto 1 e o ponto 2, isso daqui vai me dar a variação da densidade de energia cinética. Então, agora,
o efeito da força resultante é variar a energia cinética, e eu sei que, como minha força é conservativa num fluido ideal, só vai depender dos pontos inicial e final, porque a variação da energia vai ser U mais P, da energia potencial. Eu igualo, portanto, a variação da energia cinética menos a variação da energia potencial e obtenho a equação de Bernoulli, que é uma equação de densidade de energia. Densidade de energia cinética, densidade de energia potencial devido às forças volumétricas, densidade de energia potencial devido às forças superficiais. No ponto 2 tem que ser igual no ponto 1. Tá? Daí eu volto aqui para a descrição. Eu tenho num certo ponto do meu fluido o volumezinho se deslocando, tá? Eu vou representar meu movimento no fluido como um campo de velocidades, certo? Então, meu fluido entra numa área S1 e sai numa área S2. Nesse campo de velocidades, se as linhas aqui são paralelas, isso daqui é um escoamento laminar, como se fosse lâminas, como se fosse cartas de baralho. Tá? Eles não se misturam, não tem turbulência. E a trajetória da minha partícula vai seguir essas linhas, ok? Aqui eu estou descrevendo a velocidade, mas eu poderia fazer uma descrição com densidade de corrente. Lembrando que nada mais é do que a densidade de momento linear no meu fluido. Então, nesse ponto aqui, onde as linhas estão mais afastadas, a velocidade é menor. Onde as linhas estão mais próximas, a velocidade é maior, para satisfazer a equação da continuidade. Para entender a equação da continuidade, a gente tem que falar de fluxo. Então aqui eu tenho o fluxo das velocidades, que é a área vezes velocidade. Nota que a área vezes velocidade tem dimensão de volume por unidade de tempo, que é a vazão, certo? Portanto, fluxo tem dimensão de vazão, mesma coisa. Aqui você fica bem claro que eu tenho um volumezinho aqui, que tem uma área SX e se desloca num dx. Quando eu divido pelo tempo, então eu tenho o volume por unidade de tempo. Mas eu não preciso fazer só com volume, eu posso fazer a relação entre o fluxo e a vazão com a densidade de corrente. Então eu vou ter o fluxo da densidade de corrente e a vazão mássica. E a vazão mássica está associada com a vazão volumétrica se eu multiplicar a densidade. No ponto, é claro, estou sempre pensando num ponto. Então, olhando para essa descrição aqui, certo? Eu tenho fluido entrando na área S1 e saindo na área S2. Perceba que o fluxo da densidade de corrente em 1 ela é negativa, porque a área está para a esquerda e a velocidade da corrente, da densidade de corrente, está para a direita. Esse produto escalar, portanto, vai sair um negativo. Enquanto que na área 2, a normal está para fora, eu costumo fazer a normal para fora do volume, certo? Então o N2 aqui, a normal, está para fora, na mesma direção do J, isso vai dar um fluxo maior do que zero. Você percebe que na equação da continuidade eu vou ter o que entra no regime estacionário é o que sai. Se for diferente disso, né, se o fluxo total, que é a soma dos fluxos em todas as superfícies do meu volume, certo? Por isso que tem essa integral com essa bolinha aqui no meio, para falar que eu estou integrando sobre todas as superfícies do meu volume. Se isso for diferente de zero, isso daqui tem que ser igual à quantidade de massa que meu volume está perdendo. Porque se o fluxo positivo for maior do que o negativo, se o fluxo de saída for maior do que de entrada, quer dizer que está perdendo massa o meu sistema. Mas nessa situação não é o regime de escoamento estacionário. No regime de escoamento estacionário, o fluxo total vai ser zero. Isso quer dizer que o fluxo de um lado em módulo tem que ser igual ao fluxo do outro lado. μ1 V1 S1 tem que ser igual a μ2 V2 S2. Ou, no caso de um fluido ideal, que as densidades são as mesmas, V1S1 igual a V2S2. Essa é a equação da continuidade. Eu posso falar agora de circulação também, definindo circulação da densidade de corrente. Então imagina que eu tenho um redemoinho, um ralo aqui, a água entrando dentro do redemoinho. A circulação é definida como uma integral de caminho fechado de J, certo? Então eu pego aqui um caminho aqui, ó, caminho fechado, que eu estou de rosa aqui,
e faço o produto escalar entre esses DLs com a densidade de corrente. Ou, no caso, lembrando que a densidade de corrente é a densidade vezes a velocidade. Então, para eu sair do CJ e ir para o CV num fluido incompressível, é só eu multiplicar pela densidade. Se o problema tiver simetria cilíndrica, ou seja, a água estiver rodando em torno de um ralo, em escoamento estacionário, e todos os pontos forem equivalentes, o J vai depender apenas da distância até o centro, certo? E o D vai estar na direção de θ, em coordenadas polares, e o DL também vai estar na direção de θ. Quando eu fizer esse produto escalar, os θs morrem, pela simetria o J vai ser o mesmo, se eu escolher uma trajetória circular, isso quer dizer que vai sair da integral, então vai ficar 2πr vezes J. Lembrando novamente que J é μ vezes a velocidade no ponto do fluido. Perceba finalmente que a densidade de momento angular vai ser μVr, portanto, a circulação da densidade de corrente é proporcional à densidade de momento angular do meu fluido. Para um fluido ideal, não tem força de cisalhamento, não vai ter torque. Não tendo torque, o momento angular é constante, a densidade de momento angular vai ser constante também, no caso de escoamento estacionário. Isso quer dizer que meu fluido vai ser irrotacional. Não precisa ser necessariamente escoamento estacionário, basta que não tenha força de cisalhamento para que o momento angular total vai se conservar. Ou seja, no fluido irrotacional ideal, tanto a circulação da densidade de corrente quanto a circulação da velocidade são constantes, certo? Então, no caso ideal, onde vale a equação de Bernoulli, falar que a circulação se conserva é equivalente a falar que a densidade de momento angular se conserva. Ufa! Finalmente, vou aplicar aqui a equação da continuidade num exemplo do sifão. Depois eu falo mais de circulação em outro exemplo, do ralo. Então, vou falar aqui o exemplo do sifão. No caso aqui do sifão, eu estou interessado, dadas as alturas, a altura com que o cano está acima do nível da água e o cano está lá embaixo, qual que vai ser a velocidade com que o fluido vai sair aqui embaixo, certo? E qual é a altura máxima que eu consigo erguer aqui a alça do sifão acima do nível da água, certo? Percebendo que está valendo a continuidade aqui, o cano não fica vazio nunca, então a velocidade em B, porque por ter a mesma área, né, o cano todo, velocidade em B igual a velocidade em C igual a velocidade em D, que eu estou chamando de V. A área A, que é essa área toda aqui, é muito maior que SB, que é essa área aqui do cano. Portanto, pela equação da continuidade, a velocidade aqui do fluido descendo é muito menor do que a velocidade do fluido aqui entrando. Percebendo que as linhas aqui de velocidade vão fazer uma coisa mais ou menos assim. Tá? Daí o que eu faço para saber a velocidade com que a água está saindo aqui embaixo, o fluido está saindo aqui embaixo, eu aplico a equação de Bernoulli entre esse ponto A e esse ponto D. No ponto D eu tenho a densidade de energia cinética do fluido saindo, mais a pressão atmosférica, que é a pressão aqui fora, tem que ser igual à densidade de energia cinética aqui, que vai a zero, porque a velocidade em A é muito menor do que a velocidade em D. Esse termo aqui vai ser muito menor que esse, posso desprezar. Mais a pressão atmosférica, porque aqui está em contato com o ar, tem pressão atmosférica. Mais μgH1 mais H2, que é a diferença de energia potencial entre esses dois pontos, H1 mais H2. Corto o P0 dos dois lados. Isso daqui vai sobrar, que a velocidade com que o fluido sai aqui embaixo é 2gH1 mais H2. Ou seja, eu só preciso saber até a altura do nível da água para saber com que a velocidade que isso daqui vai sair. Vai sair aqui embaixo. Isso daqui é igualzinho a equação de Torricelli. Depois, qual que é a altura máxima da alça? Eu vou pegar esse ponto C e o ponto D aqui embaixo. Eu vou aplicar a equação de Bernoulli. Então, μVc quadrado sobre 2, que é a densidade de energia cinética, mais densidade de energia potencial entre o ponto D e o ponto C, certo? Que vai ser μgH1 mais H2 mais H3, que é toda essa altura aqui, mais a pressão em C,
aqui, tem que ser igual à densidade de energia cinética aqui embaixo, mais a pressão atmosférica. Perceba que a velocidade é a mesma, se não houver fragmentação, então a velocidade é a mesma, vai cortar dos dois lados. O que eu vou ter no final, é que a pressão em C tem que ser maior ou igual a zero. Eu não posso ter uma pressão negativa. Se eu tiver uma pressão negativa aqui, o fluido vai fragmentar. Então, se esse cara tem que ser maior do que zero, esse cara aqui tem que ser menor do que P0, menor ou igual do que P0. Isso quer dizer que H3 tem que ser menor do que P0 sobre mg menos H1 menos H2. Ou seja, o que importa é essa distância toda aqui, não a distância que eu estou até a superfície. Certo? Se eu começar a baixar demais esse cano aqui, eu vou chegar com uma pressão zero aqui em C, aí vai começar a fragmentar o fluido.